Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista e o nosso tema nesse primeiro bloco é política. Eu converso agora com o deputado federal Alan Rick, do PRB. Por favor, deputado. Boa noite. Prazer te rever, Rogério. Prazer é nosso. Você é de casa, né? Ô, meu amigo, obrigado. Por favor. É bom estar aqui de volta no Gazeta Entrevista, viu? Me sinto realmente aqui em casa. Então, deputado, o senhor esteve acompanhando lá de Brasília o que aconteceu essa semana aqui no Acre com essa onda de violência que tomou conta de Rio Branco. Eu vi, inclusive, algumas postagens suas nas redes sociais, muito preocupado com a situação. E lá de Brasília, deu para fazer alguma coisa? Rogério, logo no começo do meu mandato, primeiro fim de semana que eu estive aqui, logo que assumi, fui procurar o secretário Emilson Farias. Secretário, como o nosso mandato pode ajudar na área da segurança? E ele me apresentou um projeto do Laboratório de Análise da Criminalidade e da Violência, que é um sonho do secretário para que a inteligência e a ação preventiva possam ter uma análise da mancha criminal que opera em Rio Branco, em Sena, em Cruzeiro, enfim. E ele me disse, Alan, se nós conseguirmos instalar esse laboratório, nós teremos um grande auxílio, uma grande ajuda para as polícias. E eu disse, pode contar comigo. Vai ser a minha prioridade, na primeira emenda, nós colocarmos o recurso para esse laboratório. E realmente, o laboratório já está dentro da emenda, junto ao Ministério da Justiça, a emenda já está aprovada, em breve deve ser liberada e o secretário Emilson pode começar então a instalar esse laboratório, que vai ser uma parceria da Secretaria de Segurança Pública com a UFAC. Outra coisa que nós fizemos, também no início do mandato, foi conversar com o secretário Henry, de Pequenos Negócios, e o secretário me falou de um projeto que também é do meu coração. Ele disse, Alan, eu sei que você trabalha há muito tempo ajudando as entidades que tratam dependentes químicos, pessoas que vêm do regime semiaberto, o ex-detento, que também está em tratamento de dependência química. Mas essas pessoas, muitas vezes, elas voltam ou para a criminalidade ou para a dependência química porque elas não têm uma profissão, não são absorvidas no mercado de trabalho, ou então não têm condições de se capacitar. O secretário, de forma muito inteligente, nos apresentou um projeto dos kits da economia popular para capacitação e profissionalização dessas pessoas, que é uma parte da sociedade extremamente vulnerável. Por que muita gente reincide e volta para o crime? Porque ela não consegue ser absorvida no mercado de trabalho. Na verdade, o problema e aí, da Rogério, segurança... nós colocamos essa emenda também para a aquisição dos kits de cursos profissionalizantes para que essas pessoas altamente vulneráveis possam receber treinamento e receber um kit de pintor, mecânico, pedreiro, cabeleireiro, manicure. Ou seja, elas vão ter uma oportunidade na vida para sair da criminalidade ou da droga. Então são ações que nós já fizemos no início do mandato. Mas o restante da bancada, deputado, como é que está se articulando com relação a esse problema da segurança? Porque ocorreu esse episódio essa semana, mas nunca se sabe o que pode acontecer daqui para frente. Verdade, eu acho que o momento é de união da bancada. Eu tenho certeza que os demais deputados estão sensíveis a esse problema. E cada deputado ligou no Ministério da Justiça, visitou o próprio ministro, ligou para o corpo técnico do Ministério e disse, olha, o Acre precisa de ajuda, policiamento, Força Nacional, etc., que já estava aqui, inclusive. Então nós precisamos, nesse momento, Rogério, unir as forças. A segurança hoje é um problema do Brasil. Eu estava conversando com um parlamentar do Ceará, do PRB, deputado Ronaldo Martins, que vive com escolta policial. Por quê? Hoje é o estado mais violento em números proporcionais do Brasil, é o estado do Ceará, a cidade de Fortaleza é a capital mais violenta do Brasil, e ele vive com escolta porque foi atuante na CPI do crime organizado lá no estado dele. Então o problema vive com segurança policial 24 horas. Então é uma vida que é um verdadeiro inferno. Mas foi o preço que ele pagou por ajudar a desbaratar o crime organizado no estado dele. Mesmo assim, nós vemos que a criminalidade cada vez mais ela cresce. Por que eu fui contra a liberação das drogas no Brasil? Existe aquele argumento de que nós vamos combater o tráfico legalizando a maconha, depois legalizando outras drogas. Isso é uma balela, é uma falácia. Nós sabemos que o tráfico ele se alimenta da venda de armas, do tráfico de pessoas, do roubo de carga, de uma série de outras ações criminosas. Então, o que tem que haver hoje no Brasil é uma política de segurança pública, uma política de Estado, que se baseie nas ações exitosas em outras nações
e possa realmente trazer a questão social, a questão do investimento na área social, de se criar oportunidade, de se dar educação principalmente, porque nós temos aí uma geração de adolescentes e jovens que estão entrando no mundo do crime porque não tiveram isso em grande parte. Verdade, Rogério. Outra questão fundamental é o Estado brasileiro estabelecer como política a educação como educação em tempo integral, que é o meu projeto de lei. Eu entendo que o jovem que passa um tempo da sua vida na ociosidade, sem praticar um esporte, um curso profissionalizante, ou ocupar o tempo dele com qualidade, ele vai para a criminalidade. Outra coisa que nós defendemos, que é um projeto de toda a bancada do PRB, é reduzir a idade de início do mercado de trabalho de 16 para 14 anos. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Você começou a trabalhar muito cedo. Nós temos vários exemplos aqui na TV Gazeta de pessoas que começaram a trabalhar com 12, 13, 14 anos, porque tiveram que ajudar suas famílias. Eu entendo que o jovem tem que estudar, mas se ele puder estudar e trabalhar, ótimo, porque isso não tira a dignidade de ninguém, nem oportunidade, pelo contrário, isso ajuda. Então nós temos que dar oportunidade de emprego, o mercado de trabalho tem que absorver a mão de obra do jovem, através dos programas de estágio, do menor aprendiz, isso é fundamental. E claro, isso não é só o Estado que tem que fazer, o governo. A iniciativa privada também, o empresário também. É todo mundo dando as mãos. Aí a gente já vai para um setor o setor privado, que hoje passa por grandes dificuldades no país em função da crise econômica. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Deixa eu antes perguntar sobre as emendas. Hoje, sexta-feira, estava agendada uma reunião com prefeitos, com deputados federais, para tratar desse assunto. Como é que está isso? Realmente, as emendas parlamentares, elas sofreram contingenciamento, as emendas individuais, e hoje nós nos reunimos para tratar das emendas de bancada. O governo federal anunciou a liberação de pelo menos uma emenda de bancada para cada bancada no Brasil. Nós nos reunimos hoje com os prefeitos, com a equipe do governo, com algumas instituições para debater quais são as prioridades. E a gente vai trabalhar em cima disso, nas prioridades apresentadas pelos prefeitos, para que esta emenda de bancada possa ser usada da melhor maneira possível. E qual a expectativa de ser liberada? Porque desde 2010 que não é. Dessa vez nós temos a liberação garantida, por exemplo, do Anel Viário de Brasileia, que a própria Comissão Mista de Orçamento, a CMO, já rubricou. Essa obra já está garantida, pelo menos essa. Nós temos a garantia, que é o Anel Viário de Brasileia com a construção da ponte, que é um sonho do povo de Brasileia. Então, essa é uma garantia que já está definida no orçamento e que a gente pode dar essa boa notícia para o povo de Brasileia e também de Epitaciolândia. Deputado Alan Rick, CPMF é um tema polêmico, o senhor inclusive teve aí algumas turbulências por se posicionar contra a CPMF. O senhor mantém essa sua posição? Rogério, eu entendo que o Brasil enfrenta um problema sério de orçamento. Pela primeira vez na história, um governo apresenta um orçamento com 30 bilhões de déficit, por conta da dificuldade que o país enfrenta, mas nós não podemos mais penalizar a sociedade, o cidadão. Eu vi alguns comentários, mas o cidadão pobre que recebe um salário mínimo, ele vai gastar R$14 de CPMF. Não é verdade. Os empresários, as empresas, o comércio, os produtos, todos eles vão repassar o valor da CPMF para o consumidor pagar no final. Conversei com vários segmentos da economia do estado do Acre, liguei para cada um deles e perguntei, vocês, donos do supermercado, vão passar a CPMF por preço do produto? O que eles me responderam? É óbvio que claro vão, né? Que vamos. Quem vai pagar a conta no final é o pobre. Como é que eu vou ser favorável a um imposto desse? O novo ministro da Saúde, Marcelo Castro, do PMDB, aliás, a reforma ministerial foi um verdadeiro fracasso, tem que se dizer isso, rompeu ainda mais, fragmentou ainda mais a base de sustentação da presidente Dilma. E a primeira fala do atual ministro é de que não, nós vamos cobrar CPMF no débito e no crédito. Meu Deus, eu sou contra. Nós não podemos mais penalizar a sociedade. O cidadão não aguenta mais pagar imposto. Tem clima para isso ser aprovado no Congresso? No Congresso, na Câmara não. Na Câmara eu tenho absoluta certeza que não passa. Talvez no Senado passe, mas aí fica inviabilizado. Tem que passar nas duas casas. E a reforma ministerial, deputado? O senhor falou aí, óbvio, a sociedade inteira está vendo isso, parece que foi um tiro no pé do governo, né? Eu acho que o governo caiu no canto da sereia do líder do PMDB, Leonardo Pisciani, que prometeu uma coisa
entregar uma coisa, mas não conseguiu entregar. Hoje o Pisciani tem uma base do próprio PMDB fragmentada, deve liderar ali no máximo 40 deputados dos 66 do PMDB. 26 deputados do PMDB assinaram um documento sendo contra essa medida da liderança, sendo contra a reforma ministerial, se posicionando contra, inclusive, o próprio governo, ou seja, foi um tiro no pé, porque contemplou só o PMDB, e um PMDB fragmentado, sem um líder forte. Na legislatura passada, o líder era Eduardo Cunha, hoje o presidente da Câmara. O atual líder é Leonardo Pisciani. E a situação do presidente da Câmara, hein? Cada vez mais complicada. Complicada. Eu acho que o Eduardo Cunha vai ter que demonstrar, ele já disse, em depoimento na CPI da Petrobras, que não tinha contas na Suíça. Me parece agora que o governo suíço, as autoridades suíças disseram que as contas eram realmente dele. E se isso for comprovado, vai ficar muito difícil a situação do presidente da Câmara. É uma pena, porque ele colocou a Câmara para funcionar. Colocou muita coisa para ser votada, que estava engavetada. Mas é uma pena que realmente ele falhou nisso daí. E se for comprovado o crime, ele tem que pagar por esse crime. E, se for necessário, inclusive, com a cassação dele. Por quê? Porque um deputado ele tem que falar a verdade. E se Cunha realmente mentiu no depoimento, infelizmente, nós devemos, não podemos tolerar esse tipo de coisa. Deputado, o Congresso... A justiça tem que prevalecer. O Congresso, a Câmara, já se aproximando do final do ano, começa a escolher os parlamentares que foram mais atuantes nessa legislatura, nesse início de mandato. E o senhor está entre os 50 mais atuantes da Câmara, também tem boas colocações em outras avaliações. Agora, uma surpresa, o deputado Jean Willis, ele foi o deputado mais atuante, segundo o Congresso em Foco. No entanto, é um deputado que também tem aí alguns fatos a explicar à sociedade, como, por exemplo, aquela fraude na eleição. Na enquete lá do Estatuto da Família. Estatuto da Família, né? Como é que é a imagem do deputado dentro da Câmara? O deputado Jean Willis só tem como amigos os deputados do PSOL e alguns do PT, e alguns ali da esquerda, do PCdoB. A maioria dos deputados, assim, se incomoda com algumas posturas do deputado Jean Willis, algumas matérias dele, como, por exemplo, o projeto de lei que estabelece o aborto como política de saúde pública no Brasil, estabelece o ensino da religião islâmica nas escolas brasileiras, justamente para cutucar os cristãos, os evangélicos, os católicos. Enfim, ele faz isso para nos provocar. Mas o Jean ele tem que explicar, por exemplo, por que na votação do Estatuto da Família, aquelas fraudes apareceram. Nós sabemos que ele estava ali muito forte defendendo um dos lados na votação. Então, ele tem uma militância muito forte, tem que ser dito, a militância que vota, que vai pedir voto para ele nos sites, nas redes sociais. E se foi uma eleição justa, ótimo. Se não, o Jean, por exemplo, tem esse problema aí como ficou comprovado na enquete da Câmara Federal do Estatuto da Família, de manipular votações. Então isso é muito complicado. Deputado, eu estive analisando o resumo do seu mandato, que nos foi enviado aqui, e o senhor tem se destacado como um dos deputados mais atuantes do Acre dessa atual legislatura. Eu não contabilizei, mas são dezenas de projetos de lei, indicações, discursos, enfim, qual o balanço que o senhor faz até agora? Olha, Rogério, eu sou um aprendiz, né? A gente está no primeiro mandato, tem muita coisa que é novo para mim, que é novidade, mas eu sempre fui muito trabalhador. Comecei a trabalhar muito cedo, tive que vencer na vida muito cedo, sempre fui muito estudioso com as coisas, e eu acho que levei para a política essa experiência da iniciativa privada. Eu fico muito feliz de ficar em 11º lugar dos 513 no prêmio Parlamentares de Futuro e entre os 10% mais bem avaliados da Câmara, no Congresso em Foco, né? São 513, eu fiquei entre os 10% mais bem avaliados. Isso é uma honra muito grande para mim, primeiro mandato, né? Aprendendo muito ainda, mas a gente tem muita vontade de acertar. Te erra aqui, acerta ali, mas sempre com essa vontade de acertar e fazer o melhor para o Acre e para o Brasil. Eu sei que o senhor pode até não assumir, mas eu que estou de fora posso dizer, isso causa uma certa ciumeira aqui no Acre. Eu não sei, Rogério, eu nem me preocupo muito com isso, mas eu acho que a gente tem que trabalhar, continuar fazendo um bom mandato, ouvindo a sociedade, ouvindo as pessoas. Eu gosto mais de ouvir do que falar quando a gente reúne com as pessoas, quando eu vou ouvir a comunidade, ouvir os segmentos, porque assim você aprende e sabe realmente o que o Estado está precisando. Por isso que nós apresentamos logo no início do mandato a proposta do Laboratório de Análise da Criminalidade, porque a gente foi ouvir os secretários,
fomos ouvir a comunidade, fomos ouvir a população. Então tá aí, o resultado é esse. Graças a Deus a gente está sendo bem avaliado. Mas isso com muita humildade, com muito pé no chão, sabendo que da mesma forma que você acerta aqui, também você pode errar. E tem que estar preparado para as críticas. Muito bem, conversei aqui com o deputado federal Alan Rick, do PRB. Muito obrigado, deputado. Obrigado, Rogério. Foi um prazer imenso. Prazer nosso. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco o Gazeta Entrevista volta. Continue com a gente.